Olá, então, hoje, agora, nesse momento, a gente vai trabalhar com a morfossintaxe do período simples. Lembrando que o período simples acontece quando a gente tem apenas uma oração, tá? Então, é assim, nós vimos palavras variáveis, palavras invariáveis, não é? E agora nós vamos ver tudo junto. Lembre-se do que eu falei. Em prova, não é? As análises das palavras, o reconhecimento de suas funções, elas acontecem nos contextos. Então, como nós estamos iniciando, não é? É bom de a gente entender como essas funções das palavras acontecem nas elaborações de frase, para que a gente tenha a noção dos contextos, ok? Então é o seguinte, a primeira frase que aparece é uma frase básica, para a gente poder trabalhar os conceitos básicos, e aí a gente liga os motores, tá? Depois que eu fizer a primeira frase, se você quiser, você para o vídeo, faz as outras análises, ou seja, a análise das outras frases que estão aí relacionadas na morfossintaxe do período simples, nem que seja só para você classificar palavra por palavra das frases. E aí você volta para ver como é que fica, não é? Analisar cada uma delas, porque mesmo que eu aprofunde em seguida, você já terá raciocinado sobre as orações e já terá percebido como é que as funções dessas palavras acontecem, tá bom? Então, olha só, na primeira a gente tem o seguinte, aquela moça alta é minha irmã, não é? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar o verbo, que aqui nesse caso, toda vez que aparecer essa forma para aqueles que têm dificuldade em reconhecer verbo, já fique sabendo que é o verbo ser. Isolei o verbo, agora eu vou procurar os substantivos. Então, não se esqueça, primeiro você reconhece o verbo, depois você vai procurar substantivos ou simplesmente os nomes, ou seja, o substantivo é aquela palavra que possa estar substituindo o substantivo naquele contexto, ok? Nesse caso aqui, desta frase, a gente tem primeiro a expressão aquela moça alta. E aqui a gente logo percebe, então, que o substantivo é a moça. Então, esse S que eu vou pôr aqui é de substantivo, ok? Muito bem. Como é que a gente sabe que moça é o substantivo? Porque quando a gente lê aquela moça alta, moça é a palavra de maior significação e a gente consegue compreender que aquela e alta estão aí determinando moça, não é? Definindo moça, especificando moça, qualificando moça. Bom, então achei o substantivo. O substantivo exercerá a função do nome mesmo aqui. E como nós sabemos, um substantivo é sempre núcleo. Aliás, um nome sempre é núcleo, ok? Lembre-se de que é núcleo do sintagma, não é? Porque aqui nós temos aquela moça alta montando o sintagma nominal. Bom, o aquela é um pronome. Se você tem dificuldade para reconhecer pronomes também, você pode seguir aquela escala que eu dei. Veja, aqui ao lado, ó, do lado aqui onde eu estou com a caneta. A gente tem o verbo para ser procurado primeiro, depois o substantivo. Em terceiro, nós vamos reconhecer as palavras adjetivas. E aí você pode, como eu estava dizendo, seguir aquela escalinha que eu dei. Então, o artigo, você pode pensar nele primeiramente, depois o adjetivo, depois o numeral e em seguida o pronome. Porque reconhecer o artigo, o adjetivo e o numeral é fácil. Então, a gente deixa o pronome por último e aí, se você tem essa dificuldade, você vai ver que você achará os pronomes com facilidade. Bom, esse pronome aqui, como ele está determinando moça, ele funciona como uma palavra adjetiva, como um determinante de moça, ok? Aí a gente tem que ver alta. Veja que alta não é artigo, mas uma característica da moça. Então, a gente tem aqui o adjetivo desempenhando o papel dele próprio
por isso palavra adjetiva, ok? Depois a gente tem minha irmã. Observe que a palavra de maior significação aqui é irmã, então eu vou julgar como substantivo, nome e núcleo. Essa palavrinha minha está aqui determinando irmã. Então, o que nós temos aqui não é um artigo, não é um adjetivo, não é um numeral, só pode ser um pronome, portanto, palavra adjetiva. E a gente achou, então, o outro sintagma. Bom, então, veja que é assim que vai funcionando, não é? O nosso raciocínio em elaboração de frases. Então, mesmo que você já fizesse isso antes, mas eu sei fazer essa análise. Ok, perfeito. Só que a gente vai completando com os outros raciocínios, não é? Para que você saiba fazer conscientemente a análise dessas palavras e também para que você consiga perceber as diferenças, não é? Desse tipo de estrutura quando elas ocorrerem, tá bom? Então, vamos ver a próxima frase. É o que eu falei, ó. Você pode parar a aula agora, analisar as próximas, palavra por palavra, e depois voltar aqui para a correção, tá? Bom, vamos ver. Aqui, o que a gente vai encontrar agora na próxima frase? A gente tem o quarto escuro assusta as crianças pequenas. Então, eu vou procurar o verbo, sempre lembrando que é aquela palavra que indica presente, passado ou futuro, uma ação, certo? Então, veja que o quarto escuro assusta. Eu assusto, tu assustas, ele assusta. É verbo mesmo. Então, vai lá, vamos isolar o verbo. Aí, a gente tem o quarto escuro, e aqui, nessa expressão, o substantivo é quarto. Então, o substantivo, nome e núcleo, certo? Bom, esse o determina quarto, assim como escuro também. Esse o é um artigo, portanto, uma palavra adjetiva, não é? Escuro, observe aí, se você for seguir aqui a escalinha, não é artigo, mas é uma característica. Portanto, a gente vai aqui marcar o adjetivo, palavrinha adjetiva, ok? Aí vem as crianças pequenas. Bom, aqui nós temos como núcleo a palavra crianças, porque destas três é a palavra de maior significação, né? De maior significado. O as se refere a crianças e pequenas também. Bom, então crianças é o substantivo, nome e núcleo, as é artigo, pequenas é um adjetivo, e o adjetivo e o artigo aqui estão funcionando como palavras adjetivas de crianças, ok? Tranquilo, né? Em verdade, é uma repetição desta estrutura básica aqui, não é? Que eu coloquei ali para você treinar. Daqui para frente, nós vamos vendo as diferenças. Observe. O escuro as assusta. Bom, o que a gente tem aqui agora? O verbo continua sendo o mesmo, ok? Mas observe o seguinte, aqui nós temos o escuro. Então, esse o está determinando o escuro. Veja, na frase anterior, escuro era um adjetivo, certo? Porque ele estava ali qualificando o quarto. Mas aqui, o substantivou o escuro. Não é? A gente costuma dizer que o artigo, não é? Ele substantiva as palavras. Inclusive, isso tem o nome de processo de substantivação. Por quê? Porque o artigo, ele só se refere a substantivo. Quando a palavra não é substantivo, ela vira substantivo a partir do momento que o artigo, não é, a determina. Tudo bem? Então, observe que escuro aqui funciona como substantivo, nome e núcleo, e esse o aí, esse artigo, então, é uma palavra adjetiva, um determinante de escuro, não é? Bom, você deve ter percebido que esse as que aparece aí tem uma função muito diferente desse as aqui.
certo? Bem diferente. Esse as aqui que eu marquei em azul, ele é o artigo, não é? Que se refere a crianças. Mas, veja, o artigo está aí indicando crianças, e ao passo que esse as está substituindo todo este sintagma nominal, cujo núcleo, então, só pode ser o nome mesmo, não é isso? Então, a gente diz que esse as está substituindo o nome, já que ele substituiu todo o sintagma, não é? Então, por esse motivo, esse as não é artigo mais, agora ele é pronome, certo? No papel do nome, tanto que nós podemos chamá-lo de pronome substantivo. Está lembrado disso? Esse as aqui pode ser chamado de pronome substantivo. Eu não vou escrever aí, mas você pode. Ele tem o valor do nome. Observe que ele sozinho aí, ele vai ser núcleo deste trecho, vamos dizer assim, né? Ele mesmo é nome e núcleo. Toda vez que a gente acha nome é núcleo, como a gente já combinou, certo? Veja só, esse as pronome aqui, ele pode ser pensado assim, ó, o a, o, as, os, tá? Toda vez que ele estiver junto de um verbo, como aqui, ó, antes do verbo, pode estar depois do verbo, como pode estar no meio do verbo, certo? Pode estar no meio do verbo. Assustá-lo-ia, não é? O que vai acontecer? Se você pode observar, caso você tenha dificuldade com esse os as, você observe a proximidade dele com o verbo e verifique se eles podem ser, no seu raciocínio, substituídos por ele, ela, eles, elas. Se isso aqui acontecer, então você já saberá que esse os, as serão pronomes. Observe aí, o escuro as assusta, é a mesma coisa que pensar que o escuro assusta elas. Ok? Olha lá, deu certo o raciocínio? Deu. Então, essa é a prova de que esse os aí é de fato um pronome, certo? Ele é de fato um pronome, tá? E fica a dica aqui para quem tem essa dificuldade, não é? Como eu sempre digo, eu tenho que pensar nas pessoas que têm essas dificuldades, não é? A gente fala isso porque para alguns talvez isso esteja bastante fácil e óbvio, mas você tem de lembrar que existem aqueles que têm dificuldade em reconhecer e diferenciar os as pronomes, não é, de artigos, certo? Mas agora ninguém mais terá, combinado? Agora estamos todos iguais. E aí, veja só, na próxima frase, nós temos o seguinte, nós temos a língua inglesa e a francesa são belas. Observe que, quando a gente diz a língua inglesa, nós temos aqui o substantivo nome e núcleo, o a e inglesa estão aqui determinando língua, certo? Tá, então a gente tem o artigo e aqui temos o adjetivo, tudo bem? Então, palavra adjetiva aqui, não é? Aí, veja, esse e é uma conjunção, tá? O e sempre é conjunção quando ele estiver assim somando informações. Veja que aqui ele soma a língua inglesa e a francesa, tá? Agora observe uma coisa. Esse verbo aqui que eu esqueci de marcar antes, né, professora? Esse verbo aqui é o verbo ser. E ele está no plural, né? Porque ele é, eles são. Esse verbo está no plural por quê? Aí todo mundo vai me responder, né? Sempre as pessoas acertam que ele está no plural porque são duas línguas. Muito bem. Agora vejam o que acontece de interessante, né? Esse a aqui é um artigo que está aqui retomando o substantivo língua. Porque nós temos aqui a língua inglesa e a língua
francesa. Então, a gente pode entender que esse artigo aqui tem o valor do nome, certo? E aí, o que acontece é que ele vai ser outro núcleo aqui, certo? Assim como esse primeiro substantivo língua é. Tudo bem? É por isso que esse verbo foi para o plural. São duas línguas? Sim. Gramaticalmente, o substantivo língua e o artigo a, que representa a outra língua aí, que é a francesa, que nesse caso funcionou como um adjetivo. Ah lá, continua sendo adjetivo. Esses dois núcleos aqui, somados, é que fazem com que o verbo vá para o plural. Certo? Só para a gente lembrar, quando a gente fala o quarto escuro ou escuro, a gente tem esse núcleo e esse núcleo aqui singular, certo? Daí o verbo ir para o singular. O escuro assusta, o quarto escuro assusta. Olha lá, tranquilo. Agora, esse verbo vai para o plural, o são aqui na terceira frase vai para o plural, porque a palavra língua determina isso junto com o artigo que está representando a segunda língua, tá? É assim que funciona. E observe ainda que esse belas está aqui associado à língua inglesa e à língua francesa pelo verbo. Então, a gente entende que esse verbo aí seja um verbo de ligação. Só para a gente lembrar do conceito que vimos. E aí, a gente tem aqui o adjetivo funcionando como palavra adjetiva. Ele fica sozinho aí, ó. Né? Ele está aí sozinho, porque, como eu disse, ele está ligado ao substantivo língua, não é? E ao nome a, pelo verbo que, então, é um verbo de ligação. Beleza? Então, vamos caminhar. Aqui, a gente tem que o jacaré virou a canoa, o jacaré virou bolsa. O principal aqui dessas duas orações é que você perceba, veja, é que você perceba que o verbo virar aí assume valores diferentes. Por quê? Porque nós temos orações aí com significações diferentes. Quando eu digo que o jacaré virou a canoa, não é? Nós somos capazes de entender que o jacaré está lá passeando pela lagoa, em volta da lagoa, aí ele vê a canoa, ele entra na água, vai lá e vira a canoa, certo? Toda uma história para a gente entender que o jacaré foi lá e virou a canoa, muito bem. Então, vejam, nós temos dois elementos, o jacaré e a canoa, não é? Que foi virada aí pelo jacaré. Na segunda frase, quando a gente entende que o jacaré virou bolsa, não é? A gente percebe que a frase fala só do jacaré e que não fala do jacaré e da bolsa. Compreende? Como em cima, quando a gente diz que o jacaré virou a canoa, você vai enxergar o jacaré virando a canoa como um segundo elemento. Agora o jacaré virou bolsa? Não, o jacaré era um jacaré. Agora o coitadinho é uma bolsa. Não é isso? É. Isso mostra pra gente a diferença de sentido que o verbo virar assume nas duas frases. Observe aqui, ó. Nessa primeira oração, o jacaré virou a canoa, o verbo virar tem o significado próprio de virar, não é? Deu um tombo na canoa, então a canoa, ó, virou, certo? Esse é o sentido. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um aprofundamentozinho aqui. A gente não vai dizer que o verbo é de ação. Veja, ele é um verbo de ação, mas ele mantém o significado dele. Então, eu vou chamá-lo de verbo significativo, certo? Diferente deste verbo aqui. Por quê? Porque aqui o jacaré não virou a bolsa, ele não deu um tombo na bolsa, né? Ele se tornou bolsa, ele era jacaré. Agora, observe, ele é uma bolsa. Ou eu posso pensar, o jacaré agora está uma bolsa. A gente não fala assim, o jacaré está uma bolsa, mas a gente entende, faz sentido eu pensar isso, que o jacaré está bolsa agora. Porque nós estamos falando do estado que ele assumiu, certo? Tá, por conta disso,
o verbo virar é aí um verbo de ligação. Vejam, é assim que a gente diferencia o verbo de ligação do verbo que não é de ligação. O verbo que mantém o significado dele vai ser um verbo significativo, aquele que assume a função ou o sentido do verbo ser e do verbo estar vai se chamar verbo de ligação. Tá bom? Bom, na primeira frase, a gente tem o jacaré é substantivo, nome, núcleo, muito fácil. Esse on é o artigo, palavra adjetiva de jacaré, certo? Aqui a gente tem a canoa aqui é um substantivo, nome, núcleo. Esse a é um artigo, não é? Que é uma PA também, uma palavra adjetiva, certo? E na frase seguinte, o jacaré virou bolsa, e a gente tem esse o indicando jacaré. Então, aqui, substantivo, nome, núcleo, o é artigo, palavra adjetiva, tranquilo. Agora, observe que bolsa, nesse caso, é o estado do jacaré, certo? Então, a gente diz que esse substantivo aqui, ele tem o valor, a função de um adjetivo. Portanto, ele tem valor de palavra adjetiva, já que ele dá para a gente, não é, o estado do jacaré, o estado em que o jacaré se encontra, certo? Então, a partir de agora, a gente já tem subsídio suficiente, não é, para fazer a diferença entre um verbo de ligação e um verbo que não é de ligação dentro dos contextos, tá certo? Bom, então veja bem, se o verbo mantiver o significado dele, ele é um verbo significativo. Se ele assume o valor, o sentido do verbo ser e do verbo estar, então ele vira verbo de ligação. Muito bem. Que outro tipo de verbo a gente pode encontrar além desses dois? Não é? Veja, nós temos de lembrar ainda deste conceito aqui. Quando eu digo fez um dia claro, observe aí que aqui nós temos o verbo fazer, né? E aí eu pergunto para você, quem é que faz o dia claro? Ou quem é que fez esse dia ser claro? Pois é, não tem ninguém aqui para praticar essa ação. Então, a gente vai dizer, nesse caso, que o verbo fazer aqui é um verbo impessoal. Olha lá, ele é um verbo impessoal. Por que é impessoal mesmo? Porque não existe nenhuma pessoa praticando aí a ação de fazer, certo? Ninguém faz o dia ser claro. Então, esse verbo não tem pessoa, vamos dizer assim. Ninguém governa a vida dele, portanto, nós vamos chamá-lo de impessoal. E aqui na expressão um dia claro, ficou fácil. Dia é substantivo, nome, núcleo, porque é do dia que nós estamos falando. E claro indicam esse dia. Então, esse aí é um artigo, palavra adjetiva. E o claro aqui é um adjetivo, palavra adjetiva também. Certo? Muito bem. Agora, na próxima frase, a gente tem ele falou claro. Veja aí que o verbo é o falar, certo? Agora, a gente vai procurar os nomes. Nós vamos entender que o ele aqui é um pronome que tem a função do nome, porque a gente poderia falar José, Antônio, Luiz falou claro. Mas não, a gente pôs o pronome, certo? Então, ele vai ficar sozinho porque ele mesmo é núcleo desse trecho aqui, tá? Esse verbo agora, não é, tem ele como autor dessa ação. Então, nós temos aqui um verbo significativo, ok? E quando a gente diz que ele falou claro,
nós temos de entender que esse claro se refere ao verbo falar. Como é que a gente classifica a palavra que se refere a verbo? Nós chamamos de advérbio. Veja que ele é invariável, né? Eu poderia pensar assim, elas falaram. E ainda assim eu diria claro. Eu não colocaria que elas falaram claras. Por quê? Porque esse claro se refere ao verbo falar. Para a gente ter ainda a certeza de que claro aqui é um advérbio, nós ainda poderíamos pensar o claro como um advérbio. Assim, ele falou claramente. Certo? Assim como aqui ele não mudou. Essa troca pelo advérbio nos faz ter certeza de que claro é de fato um advérbio aí. Perceberam a diferença? Olha lá, o claro aqui na primeira frase tem valor adjetivo e o claro aqui na segunda frase tem valor de advérbio. Beleza? Muito bem. Então, aqui agora. Os móveis de ferro são bastante resistentes e a outra diz, bastantes pessoas saíram. Vamos lá. Na primeira frase, a gente tem aqui o verbo ser, sem que você se esqueça de que toda vez que aparecer o verbo ser, você pode considerá-lo, deve considerá-lo verbo de ligação, tá? E aí, observe que nessa frase, o substantivo é móveis, tá lá. Substantivo nome núcleo, não é? Esse os está aqui determinando móveis, então aqui a gente tem um artigo, palavra adjetiva, ok? Muito bem. E esse de ferro, vocês podem ter pensado, é um adjetivo, mas veja, o de é uma preposição. E esse ferro aqui sozinho é substantivo nome núcleo. Porque, veja, se eu eliminasse esse de aqui, ficaria móveis, ferro e não faria sentido. Certo? Por quê? Porque eu estou somando dois substantivos. Então, esse de preposiciona ferro e faz ferro qualificar móveis. Aí, móveis de ferro. Então, isso aqui, ó, é a locução adjetiva, certo? Por isso, eu posso pensar os móveis de ferro tudo junto, porque nós temos aí a qualificação de móveis. Bom, resistentes pela leitura do texto são os móveis de ferro, não é isso? Então, de novo, a gente encontrou um adjetivo, palavra adjetiva, tá? Bom, e esse bastante, o que ele está fazendo aqui? Veja que esse bastante, ele mantém relação de sentido com resistentes. Olha lá, bastante resistentes, certo? Bom, que tipo de palavra pode trabalhar em cima do sentido de um adjetivo? O advérbio, olha lá, tá? Bastante resistentes. Beleza. Veja que esse bastante tem um comportamento completamente diferente desse bastante aqui da segunda oração. Veja, saíram é verbo, tem o sentido de sair mesmo e as pessoas que saíram. Então, aqui a gente tem verbo significativo, não é? E nesse trecho aqui, bastantes pessoas, o que a gente vai entender? Que pessoas é o substantivo, o nome núcleo. Agora veja só, olha o que aconteceu. Aqui, na primeira frase, o bastante se refere a resistentes, que é um adjetivo. E aqui, hein, por que o bastantes foi para o plural? Isso aí, porque aqui ele está, na verdade, funcionando como uma palavra adjetiva de pessoas, certo? Veja que, inclusive,
nós podemos pensar o seguinte, que aqui é um pronome, não é? Mas é um pronome que acompanha outro nome, certo? E aí a gente entende que a função dele já não é mais de pronome substantivo, mais de um pronome adjetivo, certo? E bastantes pode ser pronome? Pode. Observe que o bastante pode ser trocado pelo muito. Então, na primeira frase, quando eu digo os móveis de ferro são muito resistentes, na prática, você pode entender, se o muito não vai para o plural, o bastante também não vai. Nem poderia, porque é um advérbio. Agora, aqui, não é? Esse bastantes equivale ao muitas, porque se refere a pessoas. Certo? Então, para o bastante, você sempre pode se valer do truquezinho de trocar pelo muito, que vai dar certo. Vai dar certo. Na prática, quando o muito não varia, o bastante também não varia. Se o muito variar, o bastante também variará. Tá certo? Bom, muito bem. Então, a gente vai parar por aqui, não é? E a gente se vê no próximo encontro. Até lá.